ouvir a sua voz é mais doce do que ele me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me fogo e terremotos, vento forte que passou. Já mas sua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão cedo no seu colo. Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi mas sua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão cedo no teu colo. Eu fiquei
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos estar entregando diante do Senhor os nossos louvores e adoração nesta noite. Glória a Deus. Pai, nós, diante da Tua presença gloriosa, Senhor, neste momento, porque o Senhor é santo e habita no meio dos louvores de Israel. Queremos apresentar, Senhor, a adoração. Queremos apresentar, Senhor, cada um de nós, cada família aqui representada neste momento. Os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando. Pai, assim apresentamos a adoração. Apresentamos a oração feita neste lugar. Oração em forma de canção, também de louvor, meu Pai. Assim receba, Deus, neste momento. Colocamos diante do Senhor o que nós temos de melhor, Pai. Nosso coração, a nossa adoração, nosso louvor. E assim, meu Pai, que o Senhor possa estar recebendo neste momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada um de nós, Deus, que colocamos diante do Senhor o nosso louvor e adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos e irmãs que nos acompanham em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Boa noite. Que Deus possa estar nos abençoando a cada um de nós nesta palavra, nesta noite que será ministrada. Amém? Abra comigo vossas Bíblias em Atos 9. Glória a Deus. Estamos numa noite fria, né? Aqui no sul de Minas Gerais, cidade de Itajubá, entre as altas montanhas do sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, é isso? Correto? Muito frio, tem feito pelas madrugadas e pelas manhãs. Atos dos Apóstolos 9, 19. Nós vamos estar ministrando do 19 em diante, né? Vamos lá? Atos dos Apóstolos 19. Vamos estar falando um pouquinho, né, do apóstolo Paulo, tá bom? O perseguidor torna-se perseguido. Assim está o título aí? Vocês têm título aí? Atos 9, 19? Tem? O perseguidor torna-se perseguido. Vamos lá. Aqui vai continuar, né? Está continuando os versículos anteriores aqui. Falando sobre Paulo mesmo, o apóstolo Paulo. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Amém? Até aqui. Pai amado, querido Deus, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, nesta mensagem a respeito do apóstolo Paulo, Deus. O Senhor venha trazer para nós o entendimento da Tua palavra, do que será feito e ministrado agora neste momento, para
para a edificação da tua igreja, aprendizagem, para edificar todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, dessa palavra, que possa alcançar vidas e seja para a glória do teu nome. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém? Todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, amados irmãos, neste momento, trazendo a mensagem sobre o apóstolo Paulo, que o nome era Saulo, né? Saulo e Paulo é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Só que um é de uma região, nome, e o outro nome é de outra região. Simplesmente é o mesmo nome. Não é porque ele se converteu que mudou o nome. Não é. Simplesmente é o mesmo. Mas, irmãos, nós estamos falando de um dos maiores seguidores de Jesus de todos os tempos. Talvez, né, seja o maior depois de Jesus. Foi o grande apóstolo. E que veio para Cristo depois que Cristo partiu, né, desta terra, depois que Cristo ascendeu aos céus, foi que ele teve um encontro com Jesus. E ele se considerava um dos menores, né, porque ele não participou com Jesus aqui nesta terra, mas sim ele foi chamado depois para ser o pregador dos gentios, o apóstolo que ia sofrer muitas perseguições. Ele ia apanhar muito aqui nessa terra para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia aqui, ela nos relata, amados irmãos, que o perseguidor tornou-se perseguido, né? Porque aqui nos versículos anteriores vai falar sobre a conversão dele. Agora, Paulo, ele era judeu, ele era fariseu, desde pequeno ele foi instruído no judaísmo, desde pequenininho ele foi instruído, havia 2 escolas na época, teológicas, né? Então ele participou da escola de Gamaliel, uma das melhores, mais fortes teologicamente da época. Então ele foi instruído de uma maneira muito potente mesmo, ele sabia as escrituras. E ele servia a Deus, servia a Deus. E ele, no aprendizado total, ele exercitava o que todos os judeus faziam. Ele servia nas sinagogas, né? E quando surgiu o cristianismo, quando apareceu, né, os apóstolos de Cristo pregando ali, surgiu como se fosse uma seita, algo que poderia afetar o que ele tinha aprendido a sua vida toda. Olha que tremendo, né? Quantos de nós não tivemos as mesmas experiências de servir talvez um ministério, uma igreja, uma doutrina, cegamente, né, antes de ter um encontro com Jesus Cristo? Talvez você possa estar se identificando nesta noite com essa mensagem. E supostamente ele servia Deus, né, da maneira que lhe foi ensinado pela doutrina dos fariseus, né, a doutrina judaica, do judaísmo. E realmente ele era zeloso, ele pregava mesmo, só que ele teve seus erros também, antes da sua conversão, né? Então naquele momento ali, que ele teve um encontro com Jesus, a história dele mudou. Porque ele tinha já participado até mesmo de um apedrejamento de Estevão, né? Ele até tinha participado disso. Então ele estava perseguindo os cristãos. Ele perseguia aqueles que estavam falando de Jesus, que estavam pregando, que eram os apóstolos, os discípulos que Jesus tinha deixado na caminhada dele, né, por essa terra de 3 anos e meio. Então ali, na perseguição
Paulo aos discípulos de Jesus, ele pediu uma carta para ir buscar aqueles discípulos de Jesus e prendê-los, né? E no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Foi repentino, foi de repente. E aconteceu nos versículos aí anteriores, vai falar que ele encontrou Jesus, apareceu uma forte luz, e Jesus falou com ele em voz audível, e aí houve um fenômeno com ele, que ele ficou cego, perdeu totalmente a visão, e reconheceu que o senhorio de Jesus imediatamente. E daí ele foi instruído para ir a certo lugar e permanecer lá, a qual ele já permaneceu em oração, jejum, clamando, até que Jesus enviou também um discípulo para que fosse orar por ele, né? E foi tudo em questão de revelação para um e para outro. Quando Ananias foi avisado, ele também rejeitou. Não, mas Senhor Jesus, como que eu vou orar para este homem que persegue os seus discípulos? Aí Jesus falou para ele, não, esse é um escolhido, é um vaso escolhido para que leve o meu nome para os gentios. Então está escrito aí nos versículos anteriores. Então Ananias chegou e orou, e ele já estava esperando, ele já sabia que havia uma revelação também. Então, anteriormente aqui nos versículos está falando sobre isso. E quando Ananias veio, orou por ele, ele foi curado, e a Bíblia fala que caiu como escamas dos olhos. Escamas dos olhos. Sabe? Muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos pregando para as pessoas, você está falando de Jesus, a escama não cai ali no momento. Ela vai demorar um tempo. Porque é uma decisão muito pessoal. E vai ter o momento certo dessa pessoa com Deus, e que nós não sabemos, que é mistério de Deus. Não sabemos quando, como é. É fácil? Não é de entender, mas Deus sabe. Então, naquele momento que orou, caiu as escamas e ele ficou restabelecido sua visão. A Bíblia fala que logo foi batizado e já começou a querer fazer a obra, E enfim começou o que nós estamos falando aqui. Então, ele perseguia até aquele momento, né, de encontrar o Senhor, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, o que era tudo que ele tinha aprendido, né, no judaísmo, eu posso também colocar-me como um exemplo disso, porque eu aprendi algo desde a minha infância, ou desde a minha, não sei, desde que eu comecei a entender. Eu fui criado numa religião, e chegando um certo tempo da minha vida, mudou tudo. Mas passou mais ou menos uns 7 anos de ouvir, até me render aos pés do Senhor Jesus, e foi de uma vez. Foi muito rápido, foi instantâneo, e não teve mais volta, não teve volta atrás. Foi assim muito rápido, né? Então, eu creio que muitos estão se identificando com essa mensagem, com essa palavra que está sendo paulatinamente explicada e com muita calma, para que todos possam chegar ao entendimento do que Deus quer trazer nesta noite para cada um de nós. E você que faz uma obra, olha só como Saulo ele começou a fazer a obra de Deus, mas ninguém aceitava, ninguém acreditava. Aquelas pessoas ali, eles queriam matar a Paulo. Ele já começou a falar de Jesus, mas ele era o que mais perseguia. Então ninguém estava acreditando na conversão dele. Sabe, muitas vezes alguém duvida da sua conversão. Muitas vezes alguém pode falar até para você coisas assim. Se aconteceu com Saulo, com Paulo, o grande apóstolo.
Não vai acontecer com a gente. Então é para não desanimar, sabe? Porque Paulo, ele teve a perseguição, ele teve todos os seus que eram companheiros ali, perseguindo ele para a morte. Não foi falando assim, ó, para de pregar, para de falar de Jesus. Não, é para a morte mesmo. Então, o testemunho de Paulo é muito grande. A Bíblia vai falar para nós que ele começou a ministrar ali em Damasco, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Porque teve muita pressão em cima dele. Dos judeus, daqueles fariseus que ele recrutava para estar enganjados para perseguir os cristãos. Ele se tornou um cristão e seria perseguido agora. Além disso, os cristãos não acreditavam nele também. Então ele estava dos dois lados sendo perseguidos. Ninguém acreditava. Todo mundo tinha medo. Mas não é esse que perseguia para matar? Mas ele está falando de Cristo agora. Então, meus amados, quando nós iniciamos uma obra para Deus, você que é um obreiro do Senhor, você que faz alguma obra, ela não é assim do dia para a noite. Olha o ministério de Paulo, que tremendo que foi. Quantas cartas Paulo escreveu? Exatamente, 13 cartas. Quantas viagens Paulo fez? 1, 2, 3 e mais uma, 4. Viagens para passear? Não, viagens missionárias, passando por várias cidades. Viagem de navio, irmão, não é igual agora. A tranquilidade que é agora, não. Imagina, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro, não sei como faziam. Quantas igrejas Paulo fundou? Mas primeiro, amados irmãos, não foi assim fácil no começo. Mesmo sendo um chamado por Jesus, ungido ali na hora por Jesus, ele ia pregar para aqueles que tinham muita resistência, para a conversão de muitos judeus, de muitos gentios, os que não acreditavam mesmo. E aconteceu, amados, que ele teve que fugir para o deserto. Ele foi se preparar, orar, jejuar, esperar. Quantos anos? 3 anos de preparação. Nos dias de hoje, nós queremos fazer a obra assim, ó, já. Sem experiência, sem nada no eu, no peito. E olha que não tem perseguição, né, hoje, né? É muito pouco, não tem nada. Mas ali ele estava muito pressionado. Ele não conseguiu. Imagina se ele fosse desistir. Ele não seria o apóstolo Paulo. Não seria esse tremendo obreiro do Senhor que fez uma grande obra, implantou várias igrejas. Lógico que teve outros apóstolos também importantes, mas ele foi um dos principais. Por isso não devemos desanimar. Você não pode parar, não pode desanimar. Mas acontece algo na família, acontece algo, as pessoas estão perseguindo, estão falando, estão murmurando. E aí, você vai parar por isso? É muito individual tudo, amados irmãos. Tudo está na mente. A mente é que vai coordenar tudo. Não temas em fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não temas. Se Deus chamou, como Deus chamou a Saulo, Deus ia capacitar. Ele ia largar tudo. Ele ia largar tudo para servir a Jesus. E realmente isso aconteceu. Ele tinha uma estrutura, tinha suas coisas, ele tinha uma estrutura. Largou tudo. Agora eu vou servir ao Deus vivo. Foi isso. Então quando Deus te chama, ou quando Deus te chamou, é para largar, é para fazer, é para seguir. Não é para olhar, mas aqui não aceita, mas ali não escuta, mas aqui não sei o quê. E aí? Você vai parar por isso? Aqui não escuta, mas 1 milhão vai escutar ali.
outro 1 milhão vai escutar lá. Você vai perder de pregar para 1 milhão por causa de 1, de 2? Então foi o que aconteceu. Ele foi para o deserto da Arábia, preparou 3 anos. Depois ele voltou, ficou mais 3 anos pregando, sendo perseguido. Já são 6. Imagina. Passou todo esse tempo para ele encontrar os apóstolos de Jesus. Passou 3 anos para lá, para mais. E quando encontrou, eles não acreditaram. Esse é o Saulo, né? Ó, vamos sair daqui, porque ó, esse homem vai levar a gente para lá, para açoitar. Não acreditavam. Então é assim, servir a Jesus não vai ter aplausos não, nem holofotes. Se está tendo para vocês aí, não está servindo a Jesus não. Tá não. Está servindo o ego do homem. E olha que tem, hein? Hoje, só misericórdia. Não é? Só misericórdia. Agora, servir a Jesus é como ele fez. Irmão, não tinha nada não. Não tinha nada. Quantos açoites ele levou? Hoje querem aplausos. Querem elogios. Não, tem que tacar pedrada mesmo. Está tomando pedrada? Está dando resultado. Não está tomando pedrada? Não está fazendo nada. Não está fazendo nada para Deus. Então te prepara que é assim mesmo. Ah, vai desanimar. Olha só a história de Saulo. Como você vai desanimar? Será que está mais pesado do que aconteceu com Paulo? Seu ministério? Mesmo que seja seu ministério, uma pessoa na sua casa, não importa. Uma alma para Jesus não é mais que o mundo inteiro? Então trabalhe, faça a obra, não desanimes. Ele voltou e foi perseguido, continuou sendo perseguido. Ele vai falar para nós aqui, quer ver? Vamos um pouquinho lá para frente. Em Gálatas, todo Gálatas aí vai falar sobre ele. Gálatas 1, a partir do 12, tudo vai falar sobre ele. Olha só que tremendo, ó, a partir do 10, do 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Gálatas 1:10. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui Paulo está falando, tá? Paulo está escrevendo essa carta, dizendo que ele não aprendeu de homem nenhum. O que ele tinha aprendido de homem foi todo o seu estudo. Até essa altura aqui, que eu não sei quantos anos ele tinha, provavelmente entre 28 e 30 anos. O ministério dele aqui começou, não sei, mais ou menos, ou mais, por aí. Não se sabe ao certo. Então ele está dizendo, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por quê? Jesus se revelou a ele na conversão de Saulo lá em Atos 9. E quando Jesus apareceu para ele, ali começou. Ali ele se tornou um servo de Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, certo, gente? Nós tínhamos falado. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. Olha só. E a assolava. Ou seja, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os cristãos e assolava. Ele estava assim, né? E continuando, 14. E a minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, e muitos da minha idade, né? Zeloso das tradições
tradições dos meus pais. Ou seja, ele foi criado no judaísmo e ele tinha assim uma habilidade extrema de pregar, de ministrar. Ele sabia muito da palavra do judaísmo, né? Mas quando aprove a Deus, olha só, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, mesmo que nós estivéssemos lá, amados irmãos, daquele jeito, Deus tinha um plano. Deus já sabia o que ia acontecer com cada um de nós. E no determinado momento ia ter o chamado. Foi o que aconteceu conosco também. Pela graça do Senhor. Revelar o seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Paulo realmente foi por Jesus mesmo. Nem tornei a Jerusalém e nem com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para onde, gente? Mas parti para Arábia. E voltei outra vez para Damasco. Então ele ficou 3 anos na Arábia. Depois ele ficou mais um tempo em Damasco. Na Arábia ele foi para preparar. Ele se isolou. Ele ficou em preparação. Né? Depois ele veio e pregou mais em Damasco. Né? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Então 3 anos em Damasco, mais 3 anos... Não, 3 anos no deserto. Na Arábia são 6, não foi isso que eu falei? Passou 6 anos de preparação. Antes de encarar os discípulos, os apóstolos. Foi quando ele foi lá para falar com os apóstolos depois. E não foi bem recebido. Depois de 6 anos de conversão, imagina. Que tremendo. E estamos falando de Saulo, hein? O maior apóstolo de Jesus. Agora imagine nós, irmãos. Nós queremos parar, abandonar, por coisas tão pequenas. Por que está trazendo essa mensagem hoje? É para nos dar ânimo, como servo de Jesus, para não parar, não desanimar. Ah, vou parar porque escutei uma palavra aqui. Não, deixa para lá. Vou parar porque alguém me olhou torto. É assim, né? Fala. Deixa para lá. Olha aqui a perseguição desse homem. Por que você vai parar? Por que você vai desanimar? E mais à frente vai falar que ele ainda... ele foi depois, mais para frente, lá para Jerusalém. Outra vez, né, mais tarde, 14 anos depois. E olha só que tremendo que é o seu ministério. Como foi de perseguição, como foi de obra, como ele implantou igrejas. Aí ele foi preso várias vezes, irmãos. Por que ele foi preso? Você não fazia só para pregar a palavra. Foi preso, foi açoitado. A Bíblia vai falar aqui, todas essas cartas aqui, os açoites que ele levou, prisões injustamente. Era ele que estava cantando lá, né? Paulo e Silas, não era ele que estava cantando? Por que ele estava cantando? Só porque tinha feito a obra, né? Tinha expulsado o demônio lá da moça, é isso? Então, tem muitas histórias dele. Ele não parou, irmãos, ele foi até o final. Ele estava lá esperando, né? Não, você é aplaudido aqui pelo povo, aqui vou fazer uma obra, aqui vou subir nesse palanque aqui, vou dar glória a Deus, você é aplaudido. Não estava nada, não estava nem com o povo. Estava fazendo a obra dele. E Deus, o Espírito Santo direcionando. Saulo vai para cá, Paulo vai para cá, Paulo vai para lá, Paulo aqui não vai não, Paulo. Aí vão te matar, vai para cá. Sendo direcionado por Jesus, pelo Espírito de Jesus. Então é isso, amados. A preparação deste grande homem, ele teve as suas viagens missionárias, ele pregou em muitas cidades. Ele ia em uma cidade e ficava, parava lá, ficava 1 ano, 2 pregando, fazendo a obra, implantando igrejas. Quantos irmãos, né, foram convertidos através do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo? Quantos? E isso hoje para nós serve como um incentivo de continuar. Porque ele foi chamado, irmão, já com uma certa idade.
E ele abraçou a causa de Cristo. Ele não teve medo de nada, ele foi até o final. Até chegar lá no finalzinho e falar: combati o bom combate. Foi ele ou foi? Quem foi que falou isso? Combati o bom combate. Foi Judas? Não, né? Foi Pedro? Não. Quem foi? Combati o bom combate? Guardei a fé? Quem falou isso? Paulo, gente. Eu confundi vocês um pouquinho, que eu falei uns nomes aqui. O Judas lá combateu o bom combate, por acaso? Judas não fez nada, Judas foi. E Pedro? Pedro negou. Então, foi ele mesmo, porque no final ele falou: ó, combati o bom combate, guardei a fé. Agora ele aguardava a coroa que estava preparada para ele. Por quê? Porque ele tinha feito uma grande obra, ele estava ciente disso. Já numa certa idade, ele foi preso de novo, foi condenado. Quando houve uma perseguição dos cristãos, foi em Roma, tá? Foi pelos romanos, tá? Mataram ele no império lá de Nero, né? No governo de Nero. Então, houve uma matança de cristãos, e vamos lá, Paulo. Morreu pela causa de Cristo. Morreu pela obra do Senhor. Morreu fazendo a obra, foi até o final. Por isso, meus amados, eu tenho 5 anos de conversão, eu tenho 20 anos, a outra eu tenho 2 anos, eu tenho não sei quantos anos. Então, vamos, top. Vai até o final. Não para, não retrocede, não olhe para trás, não escute as coisas do mundo que estão falando, deixa para lá. Lembra, talvez hoje você possa lembrar dessa palavra que o pastor está ministrando. Lembra de Saulo, lembra de Paulo. Olha, quando você pensar em desistir, lembra de todas as viagens que ele passou. Naufrágios, açoites, perseguições, mas de verdade, para a morte mesmo. Ele teve que sair fugido de alguns lugares, escondido. Porque o pessoal queria matar porque ele pregava Jesus Cristo, falava que Jesus era Filho de Deus, que Jesus trazia salvação. Era contrário de tudo que ele tinha aprendido. Então é por isso, simplesmente por isso. E foi até o final, né? E lá no final ele vai falar que combateu o bom combate e guardou a fé. E nós, nesta meditação, amados irmãos, trouxemos um panorama, né? Algo assim por cima do que foi a vida de Paulo, né? do apóstolo Paulo, a qual nós consideramos, né, um dos maiores, talvez seja o maior mesmo, né? Depois de Jesus Cristo, ele foi ali o apóstolo que pregou, né, que trouxe, fez essas cartas, e uma importância muito grande para o cristianismo, né? E trazendo grandes experiências, ensinamentos para todos nós, né, do que é ser um cristão verdadeiramente, irmãos, de lutar até o final, de fé mesmo, de crer mesmo, e não desistir tão fácil, resiliência na obra do Senhor. Talvez estou falando com obreiros, ou com pastores, com missionários, diáconos, diaconisas, não sei, apóstolo, não sei. Talvez Deus está falando com alguém nesta noite para não desanimar. De repente você está nesta noite querendo parar. Eu acho que eu vou parar com esta obra, vou fazer alguma coisa, vou ficar quietinho. Não deve parar não, deve continuar. Porque se tem perseguição, a obra está boa. Está achando que está difícil? Não, está bom, é assim que tem que ser. Se tiver aplausos, se tiver pessoas, um monte de pessoas lá elogiando, ou que seja, não que seja para o ego do homem, não, está errado. Mas se tem perseguição, vamos lá, irmãos, é assim mesmo, continua. Essa palavra é para você, que está fazendo uma obra para Deus de verdade. E não desista, não pare. Não importa para quantos você está ministrando, ou pregando a palavra, ou trazendo o seu testemunho de vida, não importa. O importante não é a quantidade. O importante é que alguém seja alcançado pela ministração através de sua vida. Seja com palavras, seja nos louvores, seja com a adoração, ou seja simplesmente com o seu testemunho de vida
seja onde for, que Deus possa alcançar. Uma coisa eu aprendi no meu tempo de ministério, que a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus, que não é você nem eu. Custou para aprender, custou, demorou, porque a gente quer fazer e já quer ver o resultado na hora. Se fosse assim, Saulo não ia conseguir, porque só na Arábia foram 3 anos, fazendo o que lá? Orando, quieto, afastado de tudo, esperando o momento de voltar para fazer a obra, porque ele começou a fazer e não deu certo, mas ele não desistiu. Então, se você pensou ou passou pela sua cabeça em desanimar, toma essa palavra hoje como um incentivo para o seu ministério, que é importante para Deus. De repente você não sabe e talvez não tenha o entendimento de tão forte, de tão importante é o seu chamado para Deus, porque você foi chamado por Deus e não pelo mundo. Amém? Receba no seu coração essa mensagem, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar, gente? Quero estar orando agora pelos obreiros, orando pelos que estão combatendo o bom combate. Vai continuar, né? Essa obra do Senhor, amém? Pai, nós queremos apresentar, após essa mensagem, Pai, da conversão do apóstolo Paulo, que foi de perseguidor a perseguido. Ele teve as falhas antes da conversão, e depois ele foi um grande exemplo, Pai, de cristão, de apóstolo, de ministro do Evangelho. E assim, meu Pai, que neste momento, muitos de nós possamos seguir este exemplo, deste verdadeiro apóstolo do Senhor, meu Pai. E possamos, ó Pai, receber, Deus, aprender, em especial a resiliência, em especial, ó Pai, este vigor, a qual ele foi até o final, combateu o combate, guardou a fé e não desistiu, Senhor. Que assim, meu Pai, o Senhor possa estar alcançando vidas nesta noite, no nome de Jesus. Assim coloco diante do Senhor a todos que estão nos acompanhando, todos aqui da igreja também, e que o Senhor possa fazer a tua obra em nós, através de nós, e que seja para edificação, meu Pai, o corpo de Cristo, aonde quer que estejamos, que possamos ser instrumentos nas suas mãos e tenhamos em mente que a obra é do Senhor, é o Senhor que faz e é o Senhor que capacita os seus escolhidos. Assim nós pedimos ao Senhor e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fiquem com Deus, gente, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, Senhor Jesus. Aprendemos com Paulo esta noite a resiliência, insistir, continuar até o final, não parar, não desanimar e seguir para combater esse combate até o final, tá bom? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Estaremos orando e intercedendo por todos. Estaremos no próximo culto de terça-feira, depois quinta e domingo de novo, se o Senhor Jesus assim permitir. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.